Durante a abertura da sessão ordinária desta terça-feira, o vereador José Abreu Udjec, do PDT, tomou posse para o mandato na Câmara Municipal. Ele assume a cadeira de Rafael Bueno, do PDT, que assumiu a pasta da Secretaria Municipal da Saúde no Executivo Caxiense. Natural de Esmeralda, na Serra Gaúcha, Jack obteve 1.304 votos nas eleições de 2024. Desafio muito grande para a gente, mas dizer que a gente está preparado também para enfrentar esse desafio. A gente sabe que não é fácil substituir um vereador com 4 mandatos, um vereador que com tanto trabalho que nem o vereador Rafael Bueno, ao qual eu quero agradecer muito e desejar muita sorte nessa caminhada, frente à Secretaria de Saúde, que é uma secretaria que a gente precisa que mude muito para ajudar o nosso povo. A gente está aqui para trabalhar em prol do povo caxiense, então vou fazer um mandato diferente, vamos trabalhar para o coletivo e não para o vereador. No espaço do Acordo de Lideranças, Elizabeth Padilha, do Instituto SCAN, falou sobre o mês do idoso, celebrado em outubro. A entidade desenvolve ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da valorização da pessoa idosa em Caxias do Sul, incentivando a conscientização, o cuidado e a inclusão social. Também utilizou a tribuna o coordenador municipal da Juventude, Maxwell Abreu, que apresentou um balanço da 17ª Semana da Juventude, realizada de 15 a 19 de setembro. O evento promoveu reflexões sobre temas relacionados às vivências dos jovens e, entre os destaques, a terceira Feira do Jovem Aprendiz e o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, realizado no Centro de Eventos da Festa da Uva. O primeiro projeto aprovado foi o do vereador Edson da Rosa, que cria o Dia S de Valorização e Reconhecimento do SESC e do SENAC, a ser celebrado em 16 de maio. A data, incluída no calendário oficial do município, tem como objetivo ressaltar a contribuição das duas instituições na formação profissional e no desenvolvimento social e econômico. A proposta segue para a avaliação do Poder Executivo. Além deste, outras 6 matérias entraram na pauta do Legislativo Caxiense nesta terça-feira. 4 matérias foram votadas. O projeto que mais gerou debate entre os parlamentares foi de autoria da vereadora Sandra Boneto do Novo, que institui o Dia Municipal da Liberdade de Expressão e será celebrado todo dia 11 de abril. Outro projeto aprovado de autoria do Poder Executivo transfere a Coordenadoria de Captação de Recursos da Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças para a Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas. A mudança procura integrar o planejamento à busca por financiamentos, sem gerar novos cargos ou despesas. O projeto aguarda a publicação no Diário Oficial. Por fim, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo, que amplia de 20 para 60 o número de bolsas do programa de residência multiprofissional. A iniciativa fortalece a formação prática e especializada de profissionais que atuam nos serviços públicos municipais. O texto foi encaminhado para a promulgação do Executivo. No grande expediente, a vereadora Rose Frigeri, do PT, destacou o seminário sobre a primeira infância, realizado na última sexta-feira, no plenário Nadir Rossetti. Promovido pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, presidida pela parlamentar, o evento reuniu autoridades, profissionais e comunidade para debater desafios e avanços na proteção e desenvolvimento das crianças. Então, nós tratamos desses temas tão importantes, que é o cuidado, a segurança das crianças da primeira infância, Lembrando que é do 0 aos 6 anos. Da educação, da alimentação, que é uma coisa que às vezes a gente não fala, Me chamou muita atenção que a subnutrição hoje não é, ou a desnutrição não é o maior problema nessa fase da vida, e sim a obesidade, que traz problemas não só
físico, mas também emocionais. Muitas vezes tem estudos, foi apresentado, tem estudos que mostram que a obesidade na primeira infância, na adolescência, ela leva à depressão, muitas vezes a questões bem graves, né, de saúde mental, inclusive de bullying na escola. A vereadora Marisol Santos, do PSDB, destacou a importância do Outubro Rosa e comentou sobre a primeira edição da Corrida pela Cura, realizada em Caxias do Sul. Organizada muito diretamente pelo Banco de Perucas do Hospital Geral, funciona ali junto com o NACOM, né? A unidade desse atendimento de oncologia. Então, parabenizei os organizadores, a Clementina do Banco de Perucas e toda a equipe, a doutora Janaína Brolo, que é responsável pela equipe do NACOM, ela e o doutor Max. Foi lindo, né? A gente teve cerca de 600, um pouquinho mais do que isso, 600 participantes, caminhada, corrida de 4 e 8 quilômetros, muitas pacientes, inclusive, e a intenção da Corrida pela Cura era essa, né? Era a gente conscientizar, falar de Outubro Rosa, falar de prevenção do câncer de mama, algo que é tão importante.